o contra-almirante aqui me deu o gancho, porque eu queria falar sobre os mitos. E ele acabou de mencionar um que todos nós, até agora, me perdoe os que não estiverem, aceitamos como verdade, da baixa produtividade do brasileiro, e que a produtividade do brasileiro vem caindo. Eu fico espantado, porque eu considero praticamente impossível, com a evolução tecnológica, ter baixa de produtividade em valores absolutos. O que você tem, na verdade, é baixa do valor do produto, e quando você divide o valor do produto pelo número de pessoas que o produzem, você encontra um resultado menor. O outro mito é o de que o Estado tende a ser corrupto. O agente estatal tende a ser corrupto. O que tende a ser corrupto é a natureza humana. O privado busca e visa o lucro pessoal, a apropriação de riqueza, e, nesse caso, é legítima. No Estado, a tendência é buscar o mesmo. Os grandes negócios na indústria privada geram bônus, geram dividendos, geram lucros, que vão ser cobrados à conta do consumidor, daquele que consome aqueles serviços. O prejuízo para a sociedade, do lucro excessivo privado e da corrupção é exatamente o mesmo, vai ser expresso em dinheiro no final, na ponta do consumo. Não é isso o que arruína uma atividade, senão a atividade privada estaria arruinada. Mas arruína uma economia. E o tema da palestra, as empresas privadas e as empresas estatais num processo de afirmação da soberania nacional, ele, para mim, é impróprio, porque não existe, pelo menos no mundo moderno, a não ser que a gente pense na União Soviética dos anos 40, não existe mais a opção se estatal ou se privado. Só existe uma opção, é a convivência do estatal e do privado, pelo menos nas economias que estão no estado da nossa. Como ocorreu nos Estados Unidos, no início da sua afirmação industrial, onde os grandes da indústria americana compravam o parlamento, compravam os governos e tiveram a política de Estado dirigida, gerida e definida na prática, porque tal estrada de ferro, tal ponte, tal ligação vão corresponder a Rockefeller, vão corresponder ao como é o nome daquele que agora é uma sala de concertos? Carnegie. Quer dizer, nós tivemos tudo isso. E a política de Estado, ela é essencial para a empresa privada. A Petrobras, na época do Gabrielli, tinha uma carteira de fornecedores de 18 mil empresas. Nesse período de destruição da empresa, baixou para 12 mil. São 6 mil empresas privadas que deixaram de fornecer para a Petrobras, e deixar de fornecer para a Petrobras, para uma pequena, média empresa, chama-se morte. Não é dificuldade, é morte. Então, essa dicotomia só me intriga naquilo que ela contém do que eu chamaria de baleia azul da ideologia empresarial. O industrial brasileiro, a Fiesp é o maior exemplo, ele aposta naquilo que é suicida para ele, que é a destruição do Estado brasileiro. Ele se financiarizou a tal ponto que ele não consegue mais perceber a atividade dele como algo sustentável, com capacidade de progresso, com capacidade de fazer algo que não seja viver de expedientes financeiros e não da produção. Vender mais, para ele, deixou de ser um bom negócio. Porque vender mais significa empregar mais, e ele não quer empregar mais. Vender mais significa investir mais, e ele não quer investir mais, até porque o custo do investimento é proibitivo. Vender mais significa evoluir tecnologicamente, e ele
salvo exceções, muitas e honrosas, não quer buscar a inovação tecnológica como fonte de progresso. Né? E talvez nós tenhamos passado a ser assim quando, no final dos anos 80, naquele período desastroso para a economia brasileira, as nossas indústrias começaram a ser vendidas por seus velhos capitães formados nos anos 50, 60, e esse parque industrial deixou de ser dos seus pais fundadores e passou a ser de profissionais de gestão, etc. e tal, que não tem nenhuma ligação com a empresa, tendência que se acentuou mais com a nova economia tecnológica, né, cheia de virtualidades. Né? Havia uma piada, quem é mais velho aqui talvez se lembre. O senhor está fazendo? Ah, eu criei uma fábrica de cachorros virtuais. Cada um vale $1 milhão. Ah, e o que você fez com o cachorro? Ah, vendi e troquei por 2 gatos virtuais de $500 mil. Não tem nada mais, como ele disse aqui, sendo produzido. Não tem, a economia hoje gira, em grande parte, né, sobre nem mais papel, né, sobre bytes. Então, nós temos que pensar nisso. Pensar que discutir a empresa brasileira, e eu vou chamar de brasileira, sem separar a estatal da privada, porque a estatal é necessariamente a reitora, em países como o nosso, a reitora da indústria privada. A indústria privada não existe no Brasil sem a intervenção do Estado. Na indústria de óleo e gás, por exemplo, não existiria nada sem a Petrobras. Na indústria metal-mecânica, não existiria nada sem a trajetória iniciada com a CSN e depois com a Cesita e a Aços Finos Piratini, que é privada, não existiria. A indústria da construção pesada, que o Luiz se referiu aqui muito especialmente na questão da sua projeção internacional, também não existiria se nos anos 50, 60, 70 não tivesse sido o Estado o grande fornecedor de encomendas que permitiu ela se desenvolver ao patamar tecnológico hoje que não faz vergonha em qualquer lugar do mundo e que está sendo destruído. Então, eu não separo. A discussão de empresa brasileira é a discussão do nosso projeto de desenvolvimento. O que é que nós queremos ter? O que é que nós podemos ter? Eu digo a vocês, eu penso que a única coisa que nós não podemos ter é o processo de retrocesso que nós estamos vivendo hoje. Ontem, na vinda para cá, eu conversava com o Luiz, eu não me preocupo tanto com o que nós estamos vivendo, porque é de tal forma anti-histórico que isso não pode ser duradouro. É como um rio correr para cima da montanha. Não é natural que um país do tamanho do Brasil pretenda, no século XXI, regressar a uma legislação do trabalho, ou a uma falta de legislação do trabalho, de 80 anos atrás. Não é racional isso. Não tem lógica. Vocês, engenheiros, sabem que, olha, essa peça não combina aqui. Certo? Então, eu vejo esse processo de uma maneira que nos coloca a seguinte questão. O processo de desenvolvimento do Brasil, ele tem uma natureza, em primeiro lugar, popular. É impossível ao Brasil viver sem um regime político e um sistema econômico de natureza essencialmente populares. É uma estupidez, na minha opinião, dizer que um dos erros da política econômica que se
desenvolveu na última década e meia, foi ter expandido irresponsavelmente o consumo e ter elevado o consumo sem que o país tivesse condições estruturais de fazer frente a ele. Não existe nenhum tipo de progresso econômico, nenhum tipo de viabilidade econômica no Brasil, senão apelando para o mercado interno, que mesmo excludente é maior do que da maioria dos países do mundo. Um Brasil onde 1/3 das famílias, 1/4 das famílias seja capaz de consumir, ainda assim é maior que a França. Só existem duas maneiras de reduzir custo de produto: escala e redução do preço dos insumos, dos quais, numa indústria de baixo grau tecnológico, o principal é a força de trabalho humana. Ou nós reduzimos, aviltamos o trabalho a patamares pré-históricos, ou nós investimos na escala como forma de viabilizar a nossa economia. Então não há por que não falar numa orientação econômica que negue o papel do consumo como indutor do progresso econômico brasileiro. Segundo lugar, o Brasil não pode pensar em viver como autóctone. Nós fazemos parte de um mundo, e o Brasil tem todas as condições geográficas e até fonológicas de expandir a sua presença fortemente no continente africano, que é certamente o grande polo de progresso da segunda metade do século XXI. É a única área onde você tem ainda algum partir do zero. Em terceiro lugar, o Brasil, muito graças àquele homem que está ali, foi abençoado com o inesperado surgimento de uma autossuficiência duradoura, porque a nossa autossuficiência atingida anteriormente era fugaz, porque se tratava de campos, como da Bacia de Campos, que estavam já começando o processo de decrescimento, e por ali só a autossuficiência brasileira não ia se sustentar. O Brasil é uma nação autossuficiente, que é o Guilherme Estrela, que tem um papel essencial com a sua equipe na descoberta teimosa do pré-sal. Em quarto lugar, além do petróleo, nós somos donos de riquezas minerais imensas e que não podemos ficar, embora devamos tomar todos os cuidados ambientais e sociais, e antropológicos na sua exploração, não podemos deixar, me perdoem, de reservinha do mundo. O governo federal está fazendo agora, da pior forma possível, algo que os brasileiros não se deram conta. Está liberando a emissão de licenças de lavra da Reserva Nacional de Cobre Associados, que é uma área de 46 mil quilômetros quadrados, localizada próxima à foz do Amazonas, entre o Pará e o Amapá, junto ali à Serra do Navio, que equivale à soma dos territórios do estado de Sergipe e Alagoas, para vocês terem uma ideia da extensão. É uma área rica em ouro, em tungstênio, em nióbio. É uma área com presença de terras raras, que são um mineral de papel estratégico imenso e que são praticamente controlado no mundo hoje pela China, que tem mais de 2/3 da produção mundial. Nós não podemos deixar aquilo lá, sabe, não vamos entrar naquela de bagre da Marina. Tem que tratar com cuidado, com responsabilidade, com as melhores técnicas, com o maior respeito à população autóctone daquelas regiões, mas tem que procurar retirar, porque enquanto não tivermos uma exploração adequada, estaremos sempre sujeitos à ganância dos que querem fazer a exploração mais inadequada possível. E, em sexto lugar,
Porque temos uma coisa em abundância, um recurso, que é o recurso essencial de toda a economia, que se chama povo. Eu sempre lembro de uma conversa contada pelo Darcy, que falava da reunião do alto comando empresarial, político do Japão, e se indagando o que eles tinham. Petróleo não tinham, ferro não tinham, terras agricultáveis não tinham, mas eles tinham japonês à beça. E nós temos muito japonês aqui. Temos um povo capaz de suprir o que o mundo já não tem. Olhem para a Europa e vejam essas crises que vocês estão vendo, de renascimento do fascismo, de discriminação. Isso é resultado da falta de mão de obra que se dispõe a fazer o trabalho menos qualificado na Europa, que gerou quistos sociais e quistos nacionais que se refletem da maneira mais cruel politicamente. Então, o Brasil tem isso tudo. E o entendimento de empresa brasileira, para mim, é um pouco o de teimar, de dizer a eles que daqui a alguns meses eles vão compreender que ninguém defendeu tanto o empresariado brasileiro quanto, paradoxalmente, um sindicalista metalúrgico.